pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aqui no início, tá bom? Pra me ajudar com o engajamento no canal. Não se esqueça de hypar o vídeo e de se inscrever aqui também, que me ajuda demais, tá bom? Deixe seu comentário, faça seu engajamento da forma que você puder, por gentileza. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, revolução solar, astrocartografia, eletiva, seja o que for, qual técnica você esteja precisando no seu momento de vida, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? E lembrando que no dia 19 de outubro eu realizarei um reajuste do meu valor de serviço. Portanto, aproveita para agendar a sua consulta agora e conseguir aqui um valor um pouco mais acessível, ok? Para começar o seu aninho com um pé no chão, firme nas suas metas, entendendo o que funciona para o seu mapa astral, o que não funciona, como que você está perdendo tempo, como que você pode adquirir tempo e dinheiro também, muito importante, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos falar de um baita aspecto que está se formando no céu. É um aspecto muito forte e muito tenso, da mesma forma que ele é necessário. E como sempre, vocês vão conseguir compreender melhor as simbologias ao longo do decorrer deste vídeo, tá bom? Mas, atualmente, no mês de outubro, teremos um grande aspecto entre Urano em Gêmeos e Marte e Mercúrio se formando no céu. A partir do dia 24 de outubro, essa oposição vai acontecer. Então, nós sabemos que Urano já está em Gêmeos já faz um tempo, Urano está retrógrado, inclusive. E isso vai mexer sim na simbologia do que esse aspecto representa no geral. E nós sabemos que a temporada escorpiana já meio que está se antecipando, porque Marte já está em Escorpião, Mercúrio já está em Escorpião, e em breve estes dois astros vão fazer a oposição com Urano em Gêmeos, quando eles colocarem o pezinho em Sagitário. Porém, esse Marte e esse Mercúrio em Escorpião já realizarão, já vão começar a realizar essa oposição a partir do dia 24 de outubro, mesmo ainda estando em Escorpião, porque em aspecto de grau, essa oposição já vai começar a ser sentida dentro das nossas vidas. No dia 29 de outubro, Mercúrio coloca o pezinho em Sagitário e faz a oposição com Urano no grau exato, ok? Então esse é um dia muito forte para essa oposição no geral, assim como também posteriormente Marte vai colocar o pezinho em Sagitário no dia 4 de novembro e também vai formar a oposição exata. Então, por mais que esses dois astros, Mercúrio e Marte, não estejam andando de forma simultânea, né, os dois no mesmo grauzinho, eles estarão conjuntos de qualquer maneira, mesmo em signos diferentes, ao longo dessa transição, até essa transição ocorrer. Mas nos dias 29 e no dia 4, principalmente depois do dia 4 de novembro, vai acontecer a oposição exata de Marte, Mercúrio já vai estar em Sagitário. Então é como se no dia 4 de novembro realmente tivesse essa virada de chave finalmente para os temas que nós vamos abordar ao longo desse vídeo. Lembrando que esse mesmo Mercúrio em Sagitário, ele vai ficar um tempinho transitando por este signo e vai ficar retrógrado, como todo fim de ano em toda Black Friday. Esse Mercúrio fica retrógrado, porque o que é uma Black Friday sem um Mercúrio retrógrado? Não existe, né? Então, não sei quem que inventou essa data justamente em época de Mercúrio retrógrado, mas enfim, né? Eu não acredito em coincidências. Então, depois que esse Mercúrio ficar retrógrado, obviamente, ele fará novamente a oposição exata, no grau exato, junto com Urano. Se eu não me engano, até Urano já estará em Touro, quando essa exatidão acontecer novamente. E esses primeiros diazinhos de novembro, finalzinho de outubro, vão ser momentos complicados por conta dessa transição acontecendo, desse aspecto se formando no céu. A nossa vida vai receber certas reviravoltas. E
por conta disso a gente pode ficar meio baqueado com essas informações e essas coisas que vão acontecer dentro dos nossos contextos. Eu já vou chegar lá ao longo das simbologias, tá, gente? Mas primeiro, vamos focar aqui na cronologia dos aspectos e nas datas mais importantes, no que a gente precisa ficar mais ligado, tá bom? Porque esse Urano não vai fazer a oposição somente com Marte e Mercúrio. Marte e Mercúrio vão somente dar a largada com essas oposições que vão começar a acontecer, mas posteriormente o Sol vai começar a fazer a oposição com este Urano. A Vênus vai fazer a oposição com este Urano, depois até a Lilith vai se aproximar dos graus e vai ficar por muito tempo fazendo essas oposições com Urano. Então essa transição de todos os planetas para o signo de Sagitário vão trazer grandes reviravoltas para a nossa vida nos próximos 3 meses, tá, gente? Eu não me prolonguei muito para janeiro para entender quando que vai finalizar essas oposições, porque a Lilith depois ficou posta com Urano por muito tempo. Então, até ali a transição de janeiro, de dezembro para janeiro, a gente vai estar até bastante rebelde nessa época, tá bom? Mas quero trazer essa notícia para vocês de que esse aspecto vai ficar por muito tempo se formando no céu. Vai trazer grandes reviravoltas para nossa vida, sim, mas a gente também vê um grande trígono se formando no céu com esses planetas que estão ali na transição de Escorpião para Sagitário, fazendo um trígono com Saturno e Netuno no finalzinho de Peixes, também tocando Júpiter no finalzinho de Câncer, formando todos ali um grande trígono no céu. Então é como se fossem mudanças inesperadas que a gente realmente não contava com algo tão brusco acontecendo nas nossas vidas no geral, só que ao mesmo tempo são mudanças positivas. Talvez a gente não consiga enxergar o quanto aquilo é positivo pra gente no momento que acontecer, mas depois vocês vão perceber que tudo que se finalizou ou se iniciou dentro dessas épocas e principalmente nessas datas que eu vou citar agora, vai ser algo realmente revolucionário na nossa vida, que vai durar por muito tempo na nossa vida, coisas sólidas que trazem transformações positivas. O problema é que, assim, é uma transição de Escorpião para Sagitário. Precisa se ter uma finalização, uma transformação escorpiana antes da gente conseguir colher algo positivo. Então é como se a gente passasse por um mini processo de luto anteriormente, para aí assim a gente conseguir compreender o que o signo de Sagitário tem para nos proporcionar nesses próximos meses, tá bom? E agora eu vou citar algumas datas que vão ser as datas mais importantes que a Lua ativará esses aspectos. Então ela vai estar ali ou quadrando uma das pontas ou fazendo uma conjunção com uma das pontas. Então essas datas especificamente, elas vão ser muito potentes para vocês começarem a compreender essas rupturas que podem acontecer na vida de vocês, ok? Então, dentro ainda do mês de outubro, os dias 24 e 31 vão ser um dos mais fortes, mais potentes, fora, obviamente, as datas que eu falei que o aspecto fica exato, que é no dia 29 de outubro e no dia 4 de novembro, ali no iniciozinho de novembro já. E eu separei também as datas de novembro, mas eu não separei as datas de dezembro, porque eu acho que já tá muito longe, eu quero poder falar, talvez, mais pra frente, do Sol e da Vênus, que também já vão estar encontrando com esse Urano, fazendo a oposição, por conta da sua transição de Escorpião para Sagitário, mas isso é só no mês que vem, eu já tô até me antecipando demais nesse vídeo. Mas enfim, quero trazer essas datas para vocês conseguirem estar vigilantes na vida de vocês, compreenderem essas situações que podem ter confrontado vocês e como vocês podem reagir a isso. Pois aqui nós estamos falando de um eixo de polarização. Sagitário e Gêmeos é um eixo polarizado. São as minhas ideias, as minhas filosofias e as ideias e filosofias dos outros. Então isso é algo que eu vou comentar agora nas simbologias posteriormente. Então eu quero trazer essas datas, já estou trazendo essas datas, para vocês estarem vigilantes com
o que as simbologias desses aspectos podem fazer com que a gente acabe reagindo dessa forma, enfim, tendo um posicionamento que não nos agrada futuramente, ok? Então, no mês de novembro, fora o dia 4 de novembro, a partir dessas datas, o Sol e a Vênus também já estará fazendo essa transição, como eu disse. Então, todo o aspecto do que o Sol e a Vênus representam também vão passar por essas rupturas, ter que transformar algo na nossa vida, inovar em algo na nossa vida. O Sol é a nossa essência, né, gente? Então é às vezes algo dentro da gente que precisa ali ser modificado, que a gente precisa parar de se comportar dessa forma. Às vezes é algo com um pai, sabe? Com relacionamento com um pai ou com figuras de autoridade. E a Vênus é toda a representatividade das nossas relações, do amor, do afeto, dos casamentos, do dinheiro, do que a gente acredita que a gente merece. Então, se tem esses paradigmas que podem também sofrer por essas rupturas, tá bom? Então, as outras datas do mês de novembro vai ser o dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27 de novembro. São essas datas pra gente tomar cuidado com esse aspecto e com todas as simbologias que nós vamos destrinchar agora, tá bom? E começando então com a simbologia do nosso Uraninho em Gêmeos. A gente pode pensar numa grande revolução da nossa comunicação que anda acontecendo desde que Urano colocou o pezinho em Gêmeos. Todas essas discussões sobre redes sociais, inteligência artificial, a educação dentro desse modo digital, online, EAD, todos esses temas que se referem à forma como nós absorvemos informação, está passando por grandes debates, por grandes polarizações, tudo que envolve essa questão de como nós aprendemos, como que nós pensamos, como que é o desenvolvimento da nossa linguagem, como seres humanos, a nossa linguagem de comunicação, linguagem corporal, todo e qualquer tipo de forma de processar e passar informação. Então é muito interessante a gente pensar nesses aspectos com um Urano retrógrado em Gêmeos. Então é como se a gente estivesse questionando como nós estamos nos comunicando, como nós estamos aprendendo as coisas agora, como nós trocamos informações, como nós formamos opiniões. Então o Urano retrógrado em Gêmeos dentro desse signo representa essa parada, essa observação, como que todos esses temas estão se desenvolvendo e evoluindo agora nessa nova era e como que nós, seres humanos, acabamos lidando com isso, como que a gente acaba se adaptando ou não a essa nova forma de viver em sociedade, de absorver informações, de acatar qualquer informação também como correta, sem ter uma perspectiva prévia, uma pesquisa prévia. É muito interessante pensar que desde que Urano entrou em Gêmeos, eu já tenho um vídeo completaço sobre Urano em Gêmeos aqui no canal, as pessoas estão debatendo mais sobre a polarização, de que as pessoas estão ansiosas por formar opiniões. Isso é muito real. Então é como se você que não tem uma opinião formada sobre algo fosse uma pessoa inferior ao resto da sociedade, porque você não tá ligada nas coisas, porque como assim na era digital você não tem uma opinião formada com tanta informação? E às vezes é exatamente isso, a gente não tem uma opinião formada pelo excesso de informação, que fica até difícil a gente conseguir compreender da onde que veio aquela opinião, por que que de fato ela é uma verdade única. E é muito interessante, como astrólogos, a gente perceber o quanto esses debates acabam acontecendo nesses momentos específicos da astrologia. E agora não vai ser diferente com a oposição de Mercúrio e Marte se formando no céu, tocando este Urano. E daí a gente entra na simbologia de Marte e Mercúrio, que, gente, não diferencia muitas situações. Por quê? Temos um Urano em Gêmeos. Gêmeos é regido por qual planeta? Mercúrio. Então o regente desse Urano fará uma oposição com ele. Fora isso, o que é essa representatividade de Marte e Mercúrio que realizarão essa oposição?
Gente, aqui é Mercúrio, as minhas filosofias de vida, a minha comunicação, aquilo que eu prego, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu comunico e como eu comunico. E Marte, conjunto a esse Mercúrio, é a defesa dos meus pensamentos. Eu acredito nisso aqui, então eu vou defender isso aqui. O Marte conjunto ao Mercúrio é a inflexibilidade de ouvir opiniões divergentes. Oposição ao Urano é a gente escancarando a nossa revolta referente à forma como as pessoas reagem às nossas opiniões, às nossas polarizações e a forma como a gente vai querer se defender nesse processo. Defender os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem como filosofia de vida, nossas crenças políticas, religiosas, e como que a sociedade está se formando. Ai, mas essas tecnologias aí vão acabar com o mundo, né? Daí a gente tem a representatividade de Urano em Gêmeos falando sobre essas transformações tecnológicas acontecendo e muitas pessoas querendo formar opiniões na internet também. Então, as possibilidades de debates que vão rolar na internet, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa família, são absolutamente infinitas. E daí também haja saco pra gente enfrentar essas questões sociais que podem acontecer, tanto pessoalmente, de uma forma literal no nosso dia a dia, as pessoas debatendo mais, querendo dar a última palavra, o Marte ali conjunto ao Mercúrio, ainda mais enquanto eles ainda estiverem em Escorpião, porque é um signo fixo, né? Então, é bem provável que a gente se desgaste muito com as pessoas nos próximos dias, por uma questão intelectual, de opiniões divergentes, às vezes por questões do ego também, ok? Então, muitas vezes o Marte conjunto a Mercúrio representa ali uma informação que talvez eu esteja passando para frente, que às vezes eu nem sei se é verdade. A outra pessoa pode me confrontar porque esse aspecto traz esses debates. E de qualquer maneira eu vou usar as palavras que tiverem ao meu alcance, os argumentos que tiveram ao meu alcance, para eu distorcer a informação, para a pessoa acabar, às vezes até cansando, né? A pessoa ela é vencida pelo cansaço, somente para eu dar a última palavra, e não necessariamente aquilo é uma informação correta, ou a pessoa realmente deveria concordar comigo de alguma maneira. É simplesmente que eu quero dar a última palavra e ponto final. Então é basicamente as pessoas cheias de opiniões, querendo formar opiniões assim, sem cabimento, sem mais nem menos, às vezes até de forma muito precipitada, e não querendo ouvir outros pontos, outras perspectivas, ouvindo menos, né? O Marte, dentro desse aspecto, ele também dá aquele tonzinho de inflexibilidade, como eu disse, referente a perspectivas diferentes, e muitas vezes uma autodefesa muito forte, referente aos nossos argumentos, aos nossos pensamentos, à nossa religião, à nossa filosofia de vida, aos nossos pontos referente à opinião política que a gente tem, enfim. Independentemente do que vier, as pessoas estarão inflexíveis de qualquer maneira. E daí fica aqui o meu questionamento para vocês pensarem antes de vocês quererem enfrentar essas batalhas intelectuais que podem acontecer nos próximos dias, tá? É um pouquinho sobre a gente parar e pensar até que ponto a gente está dentro do nosso direito de liberdade de expressão e até que ponto a gente está desrespeitando o outro porque a gente é inflexível, porque nós estaremos tendendo a esse comportamento mais extremista, tá bom? E desrespeitando a outra pessoa porque ela não pensa como eu, ok? Então é um pouquinho sobre isso. Trouxe aqui esse questionamento para vocês refletirem, entenderem que essas questões vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e é natural que a gente tenha uma reação referente a esses confrontos sem pensar. O problema é Mercúrio, depois que fez essa oposição, ele vai retrogradar. Então é como se a gente estivesse posteriormente, quando Mercúrio ficar retrógrado, eu vou fazer um vídeo só sobre Mercúrio retrógrado,
a gente ficar pensando, poxa, por que que eu me comportei dessa forma, né? Principalmente porque esse Mercúrio vai ficar retrógrado dentro do signo de Escorpião na grande maioria dos dias. Então a gente vai ficar se questionando sobre as verdades que a gente vomitou depois. Então é um momento bem interessante para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente prega. Porém, como eu disse, este mesmo ponto onde os planetas estão fazendo a transição de Escorpião para Sagitário é onde estão se formando um grande trígono entre Saturno e Netuno, que já estarão no signo de Peixes, no finalzinho ali, né, no movimento retrógrado deles, e Júpiter também, que está no finalzinho de Câncer, daqui a pouco ele também fica retrógrado, e os planetas que estão fazendo essa transição tocando esse Urano. Então esse grande trígono se formando no céu é assim, essas coisas que vão acontecer, esses debates que vão acontecer, essas rupturas e movimentos que eu já vou citar que vão acontecer para vocês aí, vão trazer essa transformação, essa inovação dentro da nossa vida na área em que a gente está recebendo tanto a oposição quanto o grande trígono se formando no céu. Então é aquilo que eu mencionei no início do vídeo. Essas conversas, esses debates, esses questionamentos intelectuais, aquilo que a gente troca com o outro, as rupturas que acontecem na nossa vida, ou seja, ciclos da nossa vida se encerrando ou se iniciando, são extremamente importantes agora por uma baita transformação que vai acontecer nessas áreas da nossa vida. É como se aquilo que eu mencionei, a gente tivesse que passar por este momento de situações externas movimentando a nossa vida obrigatoriamente, tirando a gente da nossa rotina, da nossa zona de conforto e daquilo que a gente já está habituado a ter dentro da nossa vida, porque a gente precisa furar essa bolha, tá bom? Se tem ainda alguma quebra de paradigmas, que é este Mercúrio em oposição a Urano, seu regente, que a gente precisa ter dentro da nossa mente, do nosso intelecto, das nossas crenças e filosofias de vida, pra gente abraçar essas oportunidades que podem surgir, tá bom? Então os próximos meses vão ser meses movimentados, é isso que eu quis dizer. Mudanças bruscas acontecendo que serão para o nosso bem futuramente. Então, esse grande trígono que se forma junto com essa oposição fala sobre essas grandes mudanças que são necessárias. Então, é um pouquinho sobre a gente cuidar com a forma como a gente se posiciona referente às coisas externas que estarão acontecendo, da mesma maneira que a gente tá precisando se permitir um pouco, sabe? Tipo, ó, aconteceu isso, sabe? Segue a vida, absorve, passa pelo seu momento de entender que aquele ciclo se finalizou ou se iniciou e que agora você precisa se abrir para essas novas oportunidades e situações que a gente vai vivenciar, tá bom? E agora eu vou citar algumas coisas que a gente pode vivenciar nestes períodos aí, nesse próximo mês, que Mercúrio e Marte estarão fazendo essas oposições com Urano, tá bom? Pra gente ficar ligado, pra gente se preparar psicologicamente, mentalmente. E posteriormente vamos falar sobre as previsões para cada ascendente. Obviamente, com a polarização, né, das nossas crenças, das nossas filosofias e da nossa opinião política, a gente vai se meter em discussões, né, gente? E como se tem o eixo aqui de um Urano em Gêmeos, de um Mercúrio sendo ativados, pega muito esse aspecto das redes. Então, às vezes, sei lá, discussões que podem acontecer no WhatsApp, nas redes sociais, em ligações também. Então, às vezes a gente perdendo as estribeiras, enquanto a gente tá ligando para algum fornecedor da nossa empresa, no trabalho, sabe? Às vezes essas questões até mais rotineiras e ordinárias no nosso cotidiano. Eu sempre falo isso aqui, né, gente? Que a astrologia, ela se lê pelo ordinário e não pelo extraordinário. Então, às vezes a gente brigando com as pessoas na internet ou nas redes sociais por mensagem, bloqueando aquele amigo que a gente não aguenta mais. Então, tem alguns ascendentes aí que eu acho difícil vocês não brigarem com alguns amigos que vocês podem ter aí na vida de vocês. Então, essas questões que envolvem a forma como a gente se comunica com os grupos, tá bom? E esses debates acontecendo nos grupos.
E, consequentemente, o coletivo também vai estar muito agitado. É possível que a gente perceba as redes sociais dentro de algum movimento, de que, ai, eu fico do lado A e eu fico do lado B. E daí acontece algo na internet que todo mundo quer falar que fica de tal lado e outro de tal lado, essas polarizações que eu mencionei. Então, às vezes pode ser algo relacionado à política. O signo de Sagitário, ele representa muito esse envolvimento com a política. Então, acho difícil não ter algo relacionado nesse sentido. Ou, como eu disse, aos debates que envolvem essas questões de tecnologias, de redes sociais e as pessoas querendo debater sobre essa evolução muito repentina da tecnologia e como que isso impacta as pessoas, o coletivo, a população e a longo prazo no futuro, como que a gente vai viver dessas formas, sabe? Da mesma maneira que pode ser algo mais ordinário dentro da nossa vida, da nossa rotina, a gente brigando com um amigo, a gente querendo impor uma opinião nossa para a família, querendo bloquear todo mundo no WhatsApp, às vezes até querendo fazer um detox das redes sociais. Porque, como eu disse, a gente pode perceber o coletivo agitado, perceber as pessoas querendo formar opiniões na internet por conta de uma situação específica que aconteceu. E daí a gente, ai, tô cansada de receber informação disso e, sei lá, desinstalo o Instagram por alguns momentos, sabe? O pessoal faz meme hoje em dia, né? Que quando a Virgínia faz alguma coisa na internet, precisa desinstalar as redes sociais para não ficar vendo informação dela, né? É um pouquinho sobre isso. Problemas com aparelhos eletrônicos, a gente quebrar a telinha do nosso celular, a internet instável toda hora. Então, essas pequenas situações com a tecnologia podem nos causar irritação. Às vezes a gente perder um arquivo, mandar um e-mail errado. Então, toma cuidado com essas falhas de comunicação, de excelência no trabalho, tá bom? Principalmente se você tem esse eixo do signo de Gêmeos e Sagitário numa casa 6, tá bom? Então, a gente fazendo besteira ali por falta de atenção nos processos rotineiros. Se você tem uma viagem marcada para esse período, é bem possível que aconteça algum imprevisto de o voo ser cancelado, de você precisar fazer alguma movimentação necessária dentro dessa viagem, sabe? Muda o roteiro por algum motivo, alguma alteração repentina referente ao voo, à hospedagem, aos transportes, da onde você ficaria, sabe? E daí acontece ali esses imprevistos que podem trazer um pouquinho de estresse. O que eu aconselho nesses momentos, né? Principalmente para quem vai viajar de avião, tá, gente? O Urano representa os aviões, mas como nesses primeiros momentos o Marte também vai estar tocando essa oposição, também dentro dos nossos trajetos diários, tá bom? Porque Mercúrio e Marte junto, né? Então a gente pegando o carro para ir trabalhar diariamente. Então é muito provável que a gente realmente tenha esses desgastes nas nossas rotas e até mesmo em viagens mais grandes, assim, que a gente vai pegar o avião para ir para outra cidade. Enfim, às vezes congestionamentos, principalmente quando a Lua estiver quadrando esse eixo ali, né? Ou no signo de Virgem, ou no signo de Peixes. Então vão ser dias onde vai ser bem chato precisar dirigir nesses períodos. E é muito, muito importante que a gente tome cuidado com acidentes, tá bom? Então, Marte está envolvido junto dessa oposição, né, gente? É a gente ali no carro, pisando no acelerador e não prestando atenção nas coisas, fazendo movimentos bruscos, não prestando atenção na sinalização, nas outras pessoas ao redor, nos trânsito, e daí a gente acaba batendo carro, acaba quebrando alguma coisa, fazendo algum prejuízo, sabe, tanto para você quanto para outras pessoas. Então é muito interessante a gente ter essa cautela referente a esses movimentos de pegar o carro todos os dias e trabalhar, até mesmo para você que pega o transporte público, sabe? Você pode perceber que vão acontecer aqui esses furos de horários, você perder o ônibus, ou o ônibus por algum motivo tá mais lotado do que o normal. Às vezes o ônibus fura o pneu, sabe? Umas coisas bem incomuns
dentro dos transportes, da forma como a gente se movimenta nas ruas, se movimenta nas cidades, realmente podem trazer esses imprevistos e essas irritações. As pessoas que provavelmente vão ser afetadas também por esse aspecto, as pessoas que na verdade serão mais afetadas, se você tem Mercúrio ou o seu Marte em quadratura dentro desse eixo, então tiver um Marte em Virgem, um Marte em Peixes, ou Mercúrio em Virgem ou em Peixes, ou até mesmo conjuntos, né, dentro dessa oposição. Então essa oposição no teu horóscopo tá fazendo essa conjunção com esses astros no seu mapa astral. Então vocês provavelmente vão ser pessoas mais atingidas nesse sentido de rotas estarem te trazendo estresse. As pessoas, né, mudando as opiniões de forma radical, como eu já tentei transmitir bastante aqui pra vocês, e consequentemente a gente dizendo coisas sem filtrar, sem se preocupar em como que vai atingir o outro, sem ter essa cautela em como que isso atinge a outra pessoa, tá bom? Também estaremos muito curiosos, a gente quer aprender coisa nova, a gente quer comprar curso novo, a gente quer se envolver assim com outros conhecimentos, com outras áreas. É possível que a gente até esteja mais sociável, a gente quer encontrar com as pessoas, trocar ideias, a gente quer ter esse movimento, sabe? De entender a opinião do outro. E não necessariamente a gente vai estar receptivo, sabe? Mas a gente quer encontrar com outras pessoas para poder conversar, para poder debater, para poder formar opiniões, sabe? E também podemos estar tentando saciar isso com esses cursos, com esse envolvimento ali com alguma didática, alguma coisa que a gente deixou parada, a gente resgata para terminar essa conclusão agora, sabe? E consequentemente uma sobrecarga mental. A gente vai estar muito ansioso, sabe? O sistema nervoso do corpo vai estar atiçadíssimo. Então é a gente indo pro trabalho com o olho piscando, tá bom? Então é legal a gente tomar cuidado com essas sensações. Se você se sentir mais atingido durante esse período com esses sintomas, faz um movimento de parada, sabe? De você conseguir fazer um detox de redes sociais, tirar todos os seus aplicativos que te dão assim esses estímulos visuais e de sons também, de preferência por algum tempo, ou pelo menos até esse aspecto se dissipar no céu. Compra um livro que você curte, uma coisa que você gosta de consumir, que seja algo que te traga aqui essa lentidão, sabe? Esse sentimento de que as coisas passam devagar, o tempo passa devagar, ok? Se você é um chefe, né, uma pessoa que lidera uma equipe, ou é um professor, uma pessoa que ensina algo para as pessoas, seja de forma online ou até mesmo em instituições, é muito possível que as pessoas estejam questionando vocês, né? As suas ideias, a sua liderança, aquilo que você está transmitindo. Então não é um período muito fácil para essa galera que trabalha aqui dentro desse meio, tá bom? Nem para quem trabalha com logística, com transporte. Nossa, vocês vão se estressar bastante aí nas próximas semanas. E todo mundo que trabalha com comunicação, com transporte, com essa questão, né, da fala e de liderar pessoas, é um Urano em Gêmeos, né, gente? Então, entender a perspectiva que a outra pessoa tem também, vocês podem estar sendo confrontados agora. E aí as pessoas também estão perdendo a paciência de uma forma muito instantânea, elas não querem ouvir instruções, elas não querem... não estão flexíveis, como eu falei. E o Marte tocando Urano traz uma pitadinha aqui de rebeldia, sabe? Então, das pessoas quererem se defender e da mesma forma se tornando pessoas rebeldes, pessoas imprudentes, que não estão pensando muito bem no que estão falando, em como estão agindo. E daí para uma chefia realmente deve ser bem chato e insuportável você ter que lidar com gente assim, né? Já que as pessoas estão querendo fazer as coisas do seu próprio jeitinho. E daí esse Urano provavelmente vai querer, vai trazer a necessidade dessas pessoas se flexibilizarem em relação ao trabalho. É como se os chefes estão recebendo ordens também de pessoas de cima
para que a gente comunique para os funcionários que agora esse processo vai ser feito de uma forma diferente, que a gente não vai mais fazer isso, ou agora a gente vai ter que fazer aquilo também. E as pessoas ficam ansiosas, nossa, mas agora eu vou ter que dar conta de mais uma situação, é mais uma coisa para eu fazer. E daí eles querem impor, eles querem se autodefender, eles querem mostrar que eles também não conseguem, às vezes, realmente, né? Que tem ali aquela sobrecarga mental em relação ao funcionário, e daí as pessoas se confrontam em relação a esses pequenos movimentos e processos que vão precisar se romper, né, ter essa questão ruptiva de Urano, mudar, se transformar, enfim. É aquela tal da transição de sistemas de empresas, né, que todo mundo odeia. Então, às vezes a gente fazendo uma transição para um outro sistema dentro da nossa empresa, a gente precisa aprender a mexer numa outra plataforma. Onde que clica? Como é que faz? E aí a gente pode ficar irritado, sabe? Porque as coisas vão se empilhando nas nossas costas, porque a gente tá deixando de fazer algo para aprender aquilo. E isso pode trazer uma sensação de ansiedade, irritação. Para os casais, né? Obviamente vocês não vão sair ilesos das discussões, tá bom? Então é a gente não querendo ouvir o parceiro, não querendo ouvir a opinião do parceiro. Então eu acredito que para vocês é mais significativo ainda vocês prestarem atenção nessa inflexibilidade intelectual e filosófica, enfim, querer ouvir a pessoa, ouvir com atenção e ouvir de coração aberto, né? Ouvir e processar a informação são coisas diferentes, tá bom? Eu falei também dos acidentes em relação ao transporte, né? Às vezes a gente batendo o carro, caindo de bicicleta na rua. Então, aqui isso também pode acontecer para pessoas no dia a dia. Às vezes a gente está manuseando um objeto, porque Marte representa muito essa questão com metal, sabe? Com coisas cortantes. E daí a gente se corta, a gente não presta atenção porque a gente está fazendo aquilo muito rápido para se livrar logo. E daí essa pressa faz com que a gente acabe se cortando, se queimando, ou às vezes levando choque, né? O Urano também fala da eletricidade. Então, tomem cuidado com essas situações, tá bom? Para vocês passarem por esse período conscientes. Se acontecer também, entenda que tem contextos externos que a gente não tem controle, então é mais sobre como a gente recebe aquilo do que necessariamente sobre aquilo de uma forma geral, tá bom? Então agora, pessoal, vamos finalmente para as nossas previsões para cada ascendente. Para quem tem o ascendente em Áries, vocês vão ter o Urano transitando na casa 3 de vocês e Mercúrio e Marte na casa 9, né? Então, aqui é muito provável que aconteça alguma situação referente a troca de informações, mensagens, e-mails, né? Aquela questão que eu falei sobre às vezes a gente enviar um e-mail sem querer ou errado, acabam sendo um pivô para alguma situação que acontece na sua vida, seja de forma positiva ou negativa também. Caso você tenha realizado algum tipo de concurso nos últimos meses, esse é um momento onde você pode receber algum tipo de informação referente a isso. E como eu falei, né, tem os trígonos acontecendo dentro desse eixo da troca. Então é como se fossem mensagens positivas, sabe? Uma informação que vem e te deixa feliz. Então, bem legal aqui para vocês, ou às vezes até uma matrícula nova que vocês vão querer fazer em algum curso, que é bem provável que vocês tenham esse impulso súbito, sabe, de ir em busca de informações, querer aprender algum curso, alguma didática, enfim. E pode ser algo mais a longo prazo, tá bom? Então, realmente, às vezes, começar uma segunda faculdade, uma coisa nesse sentido. É bem provável que você precise viajar durante esse período que Marte estiver fazendo a transição da sua casa 8 para a sua casa 9, tá bom? E de forma súbita, inesperada, você precisar fazer uma viagem, ir encontrar, às vezes, com a família, sabe? Casa 3. Então, se você mora em uma cidade longe da sua família, é bem possível que você precise ir encontrar com eles, tá bom? Então, de qualquer maneira, vai precisar ter uma movimentação sua
referente às tuas rotas. Seja você já tendo uma viagem marcada, ou às vezes você precisando viajar de forma inesperada, ou até mesmo alguma coisa acontece em relação à tua empresa que muda as tuas rotas diárias. Então, às vezes você precisa agora ir começar a visitar diariamente uma unidade específica e daí muda a tua rota de trabalho, porque agora você não vai para a sua unidade padrão, você vai ter que começar a fazer essas visitas frequentes em outras unidades, tá bom? Então pode acontecer essa troca ali dessa questão de movimentos diários, de transportes diários, ok? Se você já estuda, cuidado com debates com professores, é bem possível que você perca as estribeiras com eles, tá bom? E até com figuras de autoridade, chefes do teu trabalho, e algum tipo de discussão relacionada à ética, sendo o seu comportamento ético ou não, ou até mesmo do seu chefe, tá bom? Para vocês, a questão da polarização de ideias tá bem forte. Então, esse eixo de casa 3 e casa 9 são as minhas opiniões, né? Então, cuidado ali com essa fixação em defender aquilo que você acredita, porque você pode brigar com muita gente, tá? Você pode brigar com chefes, com figuras de autoridade, com professores, com irmãos, com primos, com vizinhos, às vezes cai ali no grupo do condomínio. Então, é bem possível que isso aconteça por conta das suas filosofias de vida, suas opiniões políticas ou religiosas. Então, respira um pouco, tá bom? Você não precisa dar a última palavra sempre. Num sentido geral, também pode acontecer de você se conectar com alguma tecnologia que melhora o teu trabalho, que te dá ali uma flexibilização realmente da tua rotina diária. Às vezes você baixando um aplicativo ou um sistema que te ajuda no teu dia a dia com alguma coisa dentro da tua vida profissional ou até mesmo da tua vida pessoal. Eu falei a respeito, né, dos possíveis cancelamentos de voos, de viagens. Então, para vocês, especificamente, tá bem forte para o seu ascendente essa possibilidade. Então, às vezes, você ter precisado fazer uma viagem inesperada de última hora, mas ao mesmo tempo cancela na última hora também, sabe? Bem possível que isso aconteça. Ou até mesmo de você enfrentar injustiças nessas mesmas viagens. Então, às vezes não é que cancela, mas alguma coisa acontece que você sente que você precisa se defender, ou que estão por algum motivo te fazendo sentir esse sentimento de que você não está sendo defendido dentro dos seus direitos, alguma situação assim. Que a casa 9, o Marte na 9, fala muito sobre se sentir injustiçada em alguma situação, tá? E no geral é isso. É legal a gente tomar cuidado com insônia, com excesso de pensamento, ansiedade. Se possível, faz um detox de redes sociais, tá bom? E cuida bastante aí do teu sistema nervoso. Para quem tem um ascendente em touro, vocês estão recebendo Urano na casa 2 de vocês. E Marte e Mercúrio vão começar a transitar na casa 8 de vocês. Então, aqui é a casa do financeiro, né, gente? Então, cuidado com gastos, sabe? Cuidado com investimentos, assim, repentinos que dá vontade de fazer. É um momento para você segurar o teu dinheiro, tá? É uma coisa, assim, que só se você tiver muita segurança para você fazer um investimento muito arriscado agora. Às vezes o problema não é nem o investimento, né? O problema às vezes é uma dívida. Então, no impulso, você querer contratar ali algum tipo de empréstimo, algum cartão extra que você não consegue pagar. Então, cuidado com esse vislumbre que a gente pode receber, sabe? Parece que é uma tentação que acontece e a gente pensa que a gente vai perder o timing se não fizer naquela hora. É um pouquinho disso, tá bom? Talvez até recebendo algum tipo de cobrança inesperada, principalmente se você tiver algum envolvimento financeiro com o teu cônjuge ou com a tua família. Então, algo ali te obriga a renegociar essas dívidas, tanto com a pessoa, tanto com a instituição. Acontece alguma situação chata nesse sentido, além dos desejos, né, de tentar investir em alguma coisa que a gente acredita que vai dar um retorno imediato financeiro pra gente, que não vai, tá, gente?
Então, cuidado com aquilo que eu falei, um vislumbre, né? De achar que vai perder uma oportunidade de fazer 10 mil reais em uma semana, entendeu? Então, é um pouquinho disso também. Alguma tecnologia que te promete aumentar a tua renda ou fazer algo. Então, toma cuidado com essa ansiedade de querer ver as coisas acontecendo na tua vida financeira, porque o ascendente em touro, gente, ele prospera a longo prazo. É uma coisa que o ascendente em touro precisa absorver muito ao longo da vida, que o tempo é o seu maior aliado. Tá bom? Então, qualquer situação de investimentos repentinos, inesperados, assim, é algo que não funciona pra vocês, tá bom? Óbvio que depende muito do mapa natal também, tá bom? Mas, enfim, de qualquer maneira, agora não é o momento pra você colocar o pé na jaca em relação à tua vida financeira, é o momento pra você guardar, pra você se sentir segura, porque senão você vai precisar vender alguma coisa que você tem muito apego sentimental. Daí você precisa revisar ali se vale a pena ou não vender algo que você gosta tanto, que você lutou tanto para conseguir comprar e agora você precisa se desfazer por uma situação do destino, sabe? Então, o Marte fazendo sua posição com Urano na sua casa 8 e o Urano na 2, é como se o Marte te obrigasse a desapegar de coisas que te dão segurança. Às vezes um bem material, um dinheiro que você tem ali como segurança. Alguma coisa acontece que te traz essa insegurança em relação à matéria. Às vezes até mesmo a gente descobrindo coisas do cônjuge, né? Às vezes uma dívida do cônjuge e aquilo te traz uma insegurança em relação ao que é o seu conceito de segurança e o conceito de segurança da outra pessoa. E daí a gente acaba entrando em algumas discussões íntimas sobre acusações do que cada um valoriza. E como nós também temos um Mercúrio junto desse Marte, um Mercúrio que rege esse Urano em Gêmeos, eu sinto que tem alguma situação contratual que você vai precisar resolver durante essas semanas que acontecerá esse aspecto. Então, às vezes, uma finalização de um contrato muito importante na sua vida, às vezes de um emprego, tá, gente? Uma rescisão, talvez, sabe? Às vezes de algo de valor que você vende, como eu falei, ou até mesmo de um curso, uma situação nesse sentido que você conclui também, pode ser algo mais pequeno, tá bom? Para quem tem um ascendente em Gêmeos, nós vamos ter um Urano transitando no seu ascendente, fazendo oposição a Marte e a Mercúrio, que vão começar a transitar na sua casa 7. Então, gente, é um momentozinho delicado esse finalzinho de outubro em relação aos nossos relacionamentos, como que a gente vive as nossas relações, tá? Pode ser que aconteça realmente da gente terminar um relacionamento, inclusive, tá bom? Então, naturalmente, quando Marte transita pela nossa casa 7, é bem possível que isso aconteça. Mas aqui ele também está recebendo grandes trígonos quando ele faz essa transição para Sagitário. Então é como se você vai ter esses embates na sua vida afetiva, mas você também tem as soluções se você quiser. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Isso vai depender de como você vai reagir a isso. Já que você pode estar muito rebelde, Urano no nosso ascendente, Marte fazendo oposição. É como se a gente estivesse mais inflexível, a gente quer ali se impor, ou às vezes até o nosso cônjuge tá querendo se impor pra gente e a gente fala: opa, meu bem, aqui na minha casa não, que aqui não é a casa da mãe Joana, tá bom? Então, se tem aqui essas discussões acaloradas, referente às nossas ideologias, filosofias, enfim. Às vezes do teu parceiro ele te desafia intelectualmente na frente das outras pessoas, daí é bem chato, né? E a gente não vai deixar essas situações baratas, a gente vai estar impaciente, a gente pode falar, transmitir palavras que cortam. E também começar, assim, romances meio repentinos do nada, intensos também. E a questão é a qualidade dessa relação, né? Então, pode ser uma relação, inclusive, que te desafia intelectualmente, isso é algo que te chama atenção e você gosta, sabe? Então, de você encontrar com pessoas inteligentes. A casa 7 também representa os nossos vínculos contratuais. E se você tiver planetas no seu meio do céu e no seu fundo do céu, é muito possível que você seja mandado embora. Tá bom, gente?
Então, porque daí os seus planetas pessoais vão fazer a quadratura, né, com esse horóscopo dentro do seu mapa astral. E principalmente se você tiver planetas no fundo do céu. Então, essas imprevisibilidades do eixo do eu e o outro e os nossos vínculos contratuais na casa 7 acabam nos obrigando a voltar para casa, sabe? Então veja se faz sentido para você, tá bom? Não é necessariamente algo que pode acontecer, mas no mínimo a gente vai estar brigando às vezes com chefes, tem alguma questão de embates ali com as pessoas no geral, na verdade, né? E daí, como é um Marte, representatividade da casa 7 pode muito bem falar de homens, figuras masculinas, de chefes, figuras de autoridade, tá bom? É como se você estivesse recebendo esses comentários ácidos das pessoas e isso te incomoda. E daí te deixa um pouco mais rebelde também, porque você quer colocar os limites ali, né? Desse limite aqui eu gostaria que você não passasse, porque obviamente me fere de alguma maneira. Então, é muito complicado falar da casa 7 porque pode ser tanto a gente quanto os outros, mas se tem sempre um espelho ali, né, acontecendo. Porque, obviamente, a gente não vai deixar as outras pessoas tratarem a gente como elas bem quiserem, né? Então, é um pouquinho sobre isso. E você pode estar querendo agora muita autonomia, você quer fazer as coisas sozinhas. Se você tiver uma sociedade, pode ser meio chato, assim, essa questão de ter que, sabe, se relacionar, aprender a ouvir outra pessoa, essas questõezinhas aí podem estar delicadas. Para quem tem o ascendente em Câncer, vocês estão recebendo Urano em Gêmeos na casa 12 de vocês. E Marte vai começar a transitar junto com Mercúrio por Sagitário na sua casa 6. Então, gente, aqui mudanças súbitas na sua rotina, no seu trabalho, nas suas rotas também. Então, alguma coisa acontece aí dentro da sua vida profissional, às vezes um processo muda, é um sistema novo entrando, uma nova forma de ter que aprender a lidar com as responsabilidades diárias. Talvez, né, se você não trabalha, por exemplo, é possível que seja algo mais relacionado à tua rotina mesmo, com a família, com o dia a dia. Então, às vezes o teu cônjuge muda de horário no trabalho, você tem que aprender ali a se flexibilizar, sabe? Então, tem alguma questão que vai mudar na vida de vocês em relação ao trabalho, em relação às suas rotinas diárias, seus processos diários, seus hábitos, tá bom? Também é uma casa que fala muito sobre o nosso convívio em equipe, né? Então, as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia. E aqui parece que as nossas filosofias de vida invadem esse campo, sabe? Da forma como a gente se relaciona com essa equipe. Então, as pessoas questionando a gente: ah, mas você é de qual partido político? Ah, mas você não frequenta aquela religião lá? E daí você se sente invadida, sabe? Tipo, como assim? Que falta de respeito é essa? E daí você briga com as pessoas, você também quer impor a sua verdade. Então é como se seus colegas de trabalho estivessem extrapolando os teus limites referente a certas filosofias e crenças que você possui. Então, o Marte naturalmente transitando pela 6 é a gente brigando com as pessoas no trabalho, né? E aqui carrega a filosofia do signo de Sagitário. Então, brigando por conta de crenças éticas que a gente pode ter, filosofias que a gente pode ter, tá bom? Como o Urano tá transitando pela sua casa 12, fazendo sua posição, você vai estar com muita insônia, sabe? Trocando o dia pela noite, ansiosa, o sistema nervoso ali realmente rígido. Então, faz um detox de redes sociais, por gentileza. Começa, antes de você dormir, a ler aquele livrinho, sabe? Fazer essa pausa, essa calmaria no final da noite, para você conseguir fazer esse detox do sono também, por conta das insônias que podem acontecer. No teu trabalho eu falei sobre esses embates com as pessoas, né? Então, pode acontecer de você precisar ter um debate ético em relação a isso. Tanto com essas pessoas, às vezes até escalando para chefia para você não se incomodar, sabe? Então, se tem esse reposicionamento sobre questões éticas, tanto no seu trabalho, com a sua família, com seus filhos, né, caso você tenha. Às vezes uma mudança no teu plantão, na tua carga horária, algo que você precisa tomar cuidado, porque essas mudanças vão afetar diretamente a tua saúde.
Então, às vezes não é nem mudanças, né? Às vezes é a gente querendo fazer hora extra e se levando ao limite. E para vocês, eu mencionei aqueles pequenos acidentes que poderia acontecer, como é a casa 6 de vocês que está aqui recebendo esse Marte, é bem possível que vocês estejam mais suscetíveis a isso agora, tá bom? Então, caso você não tenha assistido a introdução, volta lá, assiste a introdução com muito carinho, tá bom? Porque como esse Urano tá transitando pela sua 12, esses acidentes vão fazer com que você precise ir de uma forma repentina para o hospital, sabe? E daí é possível que você, até mesmo com questões familiares, tá? Você precise ir pro hospital de uma forma repentina e até mesmo mais frequentemente durante os próximos meses, por algum motivo pessoal ou por algum motivo ali da sua responsabilidade com outra pessoa da sua vida. Para quem tem o ascendente em Leão, vocês estarão recebendo Urano na casa 11 de vocês e Marte e Mercúrio transitando na casa 5. Então, gente, primeiro vamos falar de coisa boa, tá bom? Caso você trabalhe com alguma coisa relacionada à criação, criatividade, arte, entretenimento, redes sociais, todo esse campo da comunicação, agora é o momento onde as tuas criações, cara, vão estar assim borbulhando. Você está com uma mente extremamente inventiva, foda pra caralho. Aproveita esse momento assim para você colocar as tuas ideias no papel. Essas ideias, elas podem te trazer coisas muito frutíferas a longo prazo. Então, é como se você estivesse recebendo um sopro ali, sabe, de muitas ideias transformadoras, muitas ideias disruptivas mesmo, que acabam impactando o coletivo e que as pessoas podem não estar recebendo tão bem inicialmente, mas a longo prazo elas vão percebendo que é esse trígono se formando no céu a longo prazo, elas vão percebendo o quanto é realmente foda essa ideia, sabe? Então, caso você seja dessas áreas, eu super, assim, andaria com um bloquinho de notas na minha mão a todo momento, tá bom? Então, aproveita aqui essa genialidade que você está recebendo agora. Além disso, obviamente, para vocês, casa 11, casa 5, aqui as amizades e os grupos sendo pegos por esta oposição. Então, é muito provável que, sei lá, às vezes você está iniciando um romance e você tem alguma crise com essa pessoa já logo de início, porque vocês têm crenças diferentes, filosofias diferentes. A gente pode querer dar a última palavra para essa pessoa ou querer converter ela de alguma forma. E daí o romance acaba rompendo, né? Não vai para frente porque a gente não teve tanta resiliência, talvez, na comunicação, calma na comunicação. Daí acaba acontecendo essas situaçõezinhas e até mesmo com os grupos, com os amigos, com as pessoas que fazem parte já naturalmente da nossa vida. Pode ser que os teus amigos estejam interpretando os seus posicionamentos como arrogantes agora, ou achando que você só pensa em si mesma, sabe? Uma prepotência ali na comunicação. E isso vem de ambas as partes, né? Essas casas que falam sobre os nossos relacionamentos é sempre um espelho. Então, ambos estarão se comportando dessa forma e querendo, né, se autodefender consequentemente. O problema é quando envolve os filhos juntos, né? Caso você tenha filhos, principalmente se forem filhos mais velhos, tá? Então, às vezes a gente brigando com o filho, às vezes o filho já até mora em outra casa, você para de falar com ele, corta laços com ele, sabe? Então é um pouquinho sobre a gente, né, como eu falei anteriormente, interpretar os limites das situações também, até onde é realmente liberdade de expressão e até onde eu tô desrespeitando o outro. Ou até mesmo os filhos, eles acabam precisando ali que você traga uma renegociação com ele, que você eduque ele referente à religião, referente a ideologias. Então, você precisando ter esse tato com o teu filho sobre quebrar certos paradigmas que às vezes ele absorveu na internet, por exemplo. Viu sobre um assunto na internet e falou sobre isso abertamente em casa e você se assusta com o que ele tá falando e você tenta ali trazer nessa comunicação para mudar o pensamento dele. Pode ser um pouco sobre isso também.
E até mesmo você usando muito as redes sociais nessas próximas semanas, ou encontrando alguma tecnologia nova, algum aplicativo novo que te ajuda na tua vida, tá bom? Para quem tem o ascendente em Virgem, vocês estão recebendo Uranozinho na casa 10 de vocês e Mercúrio e Marte na casa 4, né, gente? Este ascendentezinho vai receber uma grande transição de carreira nos próximos anos, né? Vai ser uma coisa bem gradual, então é um momento para você absorver os insights que você anda recebendo, tá? Então, Urano colocou o pezinho em Gêmeos este ano, ele vai ficar retrógrado, vai voltar para tua casa 9. Só lá em meados do início de 2026 que ele finalmente entra de vez em Gêmeos, que daí sim é quando as coisas vão, ó, ladeira abaixo aí para você começar a pensar, né, nessas transições ou nessa reinvenção da tua profissão de alguma maneira. Ou até mesmo, né, escalar para as redes sociais, buscar as redes sociais ou uma tecnologia nova, algo nesse sentido, tá bom? Então, este aspecto ele vai começar aqui a ativar esse Urano na sua 10. Eu acho que é o primeiro aspecto que Marte faz com Urano, que vai te fazer ter aqui esses questionamentos sobre a carreira, né? Desde que Urano colocou o pezinho em Gêmeos. Então, é provável que você comece a sentir aqui esses incômodos. Então, como Urano é um planeta lento, esses pensamentos sobre uma transição ou sobre uma movimentação na sua carreira vão começar a vir de forma gradual, como eu disse. Mas vamos lá. É muito possível que você seja mandado embora, tá bom? Quando este aspecto estiver rolando no céu, se você trabalha numa empresa, né? Então é possível que alguma coisa aconteça e principalmente se você tem planetas no seu ascendente ou no seu descendente que vão quadrar aqui estes astros no seu horóscopo. Então, realmente são mudanças ali dentro da forma como você vive a tua vida profissional e pessoal, e daí você precisa se reinventar. Você precisa abrir espaço para outras oportunidades que antes você não pensava ali que era tão necessário na sua vida. É como se essa mudança ali de você ser mandado embora fosse algo que você não pensasse que aconteceria. E no futuro é algo positivo para você, é um pouquinho desse cheirinho, tá? Às vezes pode ser somente uma mudança de cargo também. Então, o meio do céu fala muito, representa muito os nossos chefes. E daí essas pessoas, elas podem vir com essas informações repentinas. Olha, a gente vai te dar uma promoção também, a gente vai mudar o seu cargo por algum motivo. Tem alguma linha ali ideológica dessa instituição que faz essas movimentações, mas talvez esteja em conflito com certas ideologias familiares, da sua base, da sua criação. E daí se tem esses questionamentos sobre a carreira, né? Nossa, mas dentro dessa área isso entra em conflito com certas coisas que me foram ensinadas na infância, e daí a gente quer passar por esse movimento, e as possibilidades são infinitas de como você pode sentir e viver isso nos próximos anos, principalmente agora, né? Dentro dessas próximas semanas. Às vezes você tem algum tipo de discussão dentro da sua casa por alguma escolha profissional que você quer realizar, mas que afeta a dinâmica da família, do lar. Às vezes vocês querendo se mudar de casa também. Caso você não trabalhe, por exemplo, uma mudança de você sair de uma kitnet para outra, por exemplo. Às vezes até ir para um local onde tem mais oportunidade de emprego. Então tem bastante essa simbologia. Talvez até você precisando passar por alguma reforma dentro da sua casa, caso você não se mude, caso você não seja mandado embora. Você reforma o seu ambiente, ou profissional ou doméstico. Às vezes é você criando um escritóriozinho ali na sua casa porque você vai começar a trabalhar de forma remota. Como o meio do céu representa muito esses contextos externos que podem permear na nossa vida, é também possível que as pessoas do seu trabalho, as pessoas que convivem com você na sua empresa, acabem descobrindo coisas sobre a sua família ou sobre a tua intimidade, a tua vida pessoal e você não gosta, sabe? É uma questão de ética sua e daí aquilo acaba
sendo transmitido para as pessoas à sua volta, as pessoas que convivem com você, e você não gosta, sabe? Você sente a sua privacidade invadida. E você sente que as pessoas estão comentando sobre a tua privacidade, isso pode te incomodar. E de alguma maneira vai acontecer uma questão de ética, sabe? De filosofia. Esse signo de Sagitário vai puxar muito esses temas do que tá fazendo sentido pra mim. E daí, caso você esteja, né, passando por uma questão muito forte de carreira na sua vida, é como se você estivesse questionando se a tua carreira tá fazendo sentido pro teu contexto atual. Se você não está trabalhando no momento, né, tá começando ainda uma vida de construir uma carreira, é como se você estivesse querendo ir para uma área que a família não apoia muito. E daí é os meus objetivos meio do céu versus o que a família acha daquilo. Então tem uma grande questão aí em relação a insights que você precisa ter para o seu futuro. Para quem tem o ascendente em Libra, vocês estão recebendo um Urano na casa 9 de vocês. E agora Marte e Mercúrio vão fazer a transição para a casa 3 em Sagitário. Então, gente, aqui as questões de debates filosóficos, né, sobre as polarizações das suas ideias políticas e religiosas, enfim, estão bem fortes, né? Principalmente quando se trata de autoridades, professores, vizinhos, primos, irmãos. Então, cuidado com todos esses grupos na sua vida, com essas questões de você querer se impor, de você querer falar a sua verdade, ou às vezes vomitar a sua verdade. O Sagitário na 3 é aquela pessoa que ela tem muitas convicções, né, sobre as coisas. Então é uma pessoa muito difícil, muitas vezes, de se converter para outras perspectivas, certo? Uma pessoa que ela tem muita curiosidade sobre vários assuntos diferentes, os Gêmeos na 9, mas depois que ela se aprofunda, ela que é o Sagitário na 3, ela simplesmente coloca uma opinião naquilo única e imutável, entendeu? Então, é o signo que fala sobre a política, né? Junto com o Aquário também. Então, na casa 3 é essas convicções sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. E, enfim, aqui as possibilidades de brigas e discussões com essas pessoas são inúmeras. Então é legal essa delicadeza na forma de se comunicar, entender que você não precisa dar a última palavra sempre, tá bom? Como o Urano tá transitando na 9 de vocês, é bem possível que vocês precisem fazer uma viagem inesperada ou queiram fazer uma viagem assim em cima da hora. Então, o Urano, que fala sobre os aviões, representa os aviões na casa, que fala sobre o exterior, né? Para vocês, é muito possível que vocês precisem fazer uma viagem ou queiram fazer uma viagem longínqua, né? Com um avião que tem esse deslocamento maior e, consequentemente, também podem ter esses imprevistos, né, nessas viagens. Então, os cancelamentos que eu falei, às vezes algum choque com as autoridades locais daquele ambiente, daí você faz essa viagem de forma repentina, às vezes até para o exterior, né? E daí você chega lá e você precisava de algum documento, você precisava de alguma autorização, alguma coisa nesse sentido. E às vezes perdeu a mala, né? Dentro do processo da viagem também pode acontecer. Para vocês é muito importante que vocês tomem cuidado com as rotas de vocês, mesmo que você não vá viajar. Toma cuidado com o carro, sabe? Toma cuidado com o trânsito, dirige com calma, presta atenção nas outras pessoas também à nossa volta, porque às vezes é a gente se segurando e as outras pessoas fazendo merda no nosso entorno, né? E daí a gente acaba que absorve ali os problemas de um possível acidente que acontece, tá bom? Você pode receber muita frustração nas próximas semanas por um sentimento de incompreensão. Você explica algo que atinge algo muito amplo e as pessoas entendem aquilo de forma literal, e isso te incomoda, porque você sente que as pessoas não conseguem compreender a complexidade, a amplitude
questões filosóficas que você quis levantar e daí acaba precisando debater ali às vezes com o público, em praças, em locais mais rotineiros, escolas, reuniões escolares, reuniões com os seus professores, reunião de condomínio, muito possível. E até mesmo problemas no sentido acadêmico no geral, caso você estude, né? Então, situações ali que envolvem a instituição, que envolve professores, que te desgastam, tá bom? E caso você seja uma pessoa que trabalhe com a comunicação e com o ensino, a didática, agora é um momento onde você pode receber algum tipo de oportunidade para você palestrar, para você ensinar, para você conseguir ser visto e ouvido. Para quem possui o ascendente em Escorpião, vocês estão recebendo Urano na casa 8 de vocês e Marte e Mercúrio transitando pela casa 2 posteriormente quando eles entrarem em Sagitário, tá bom? Então, gente, aqui novamente citando para o ascendente que está recebendo esse eixo na casa do dinheiro. Cuidado com empréstimos, cuidado com investimentos arriscados, com coisas que você acredita que você precisa fazer na hora, porque senão você vai perder o timing, tá bom? Não é o momento para você querer investir em coisas, pensar em coisas mirabolantes referente à vida financeira. Então, cuidado com esses movimentos que não te trazem segurança financeira. Às vezes a gente acredita, mas parceladinho dá tão certo. Não, gente, não dá tão certo não, tá bom? Então, o universo tem muitas formas de rir da nossa cara no futuro, tá? Então, toma cuidado com investimentos arriscados, com você querer investir teu dinheiro de uma forma repentina, principalmente no que se diz a tecnologia, sabe? Comprar, às vezes, um novo celular parcelado em não sei quantas vezes, enfim. Então, toma cuidado com tudo que se diz respeito à vida financeira até o finalzinho do ano, tá bom? Porque depois, inclusive, é a Vênus que vai entrar em Sagitário fazer sua posição. Então é como se vocês estivessem sendo testados aqui. Mercúrio vai ficar retrógrado nessa casinha de vocês, né? Então, vão se repensar aqui muitos hábitos de consumo que vocês podem ter, tá bom? E de uma forma geral, a gente pode receber notícias da família em relação a alguma questão que envolve os bens, que envolve heranças, sabe? Dinheiro compartilhado às vezes com o teu cônjuge. Então são mensagens inesperadas a respeito da vida financeira. Sei lá, às vezes você recebe uma carta do imposto de renda que você esqueceu de pagar, sabe? Umas situações nesse sentido. Você querer brigar também com as pessoas próximas da sua vida por conta de dinheiro, por conta de usarem o seu dinheiro ou controlarem o seu dinheiro. Até mesmo ficar acusando as pessoas, sabe, de situações financeiras que às vezes não tem nada a ver com o seu dinheiro, mas você fica dando pitaco no dinheiro dos outros, sabe? Como a outra pessoa investe e decide lidar com a vida financeira dela. Caso você decida fazer algum investimento muito arriscado, não pensar muito bem nessas coisas, você pode precisar vender alguma coisa às pressas, buscando por uma segurança que você perdeu, assim, de uma forma repentina, sabe? E também é um momento muito legal para você entrar em contato com a sua bruxinha interior agora, sabe? Então, você buscando fazer uma consulta astrológica porque você quer entender mais sobre si mesma, mergulhar ali nas tuas nuances, entender como você prospera. Então, os recados das outras pessoas, Urano e Mercúrio, acabam afetando na forma como você acaba gerindo Marte, a sua vida financeira. Então, é bem legal, assim, a gente estar aberto também aos conselhos dos outros referente à nossa vida material, ok? Ou até mesmo você monetizando um conhecimento seu, vendendo ali uma informação que você sabe, bem legal aqui para você lidar com o público. Então, como eu falei, toma cuidado com os impulsos de querer gastar dinheiro para exorcizar algum tipo de culpa, né? Ali é um gasto emocional, né? E daí a gente acaba depois precisando absorver as consequências, o que piora mais ainda o nosso estado emocional anterior, tá bom? Para quem tem um ascendente em Sagitário, vocês estão recebendo o Urano na casa 7 de vocês e o
Marte e Mercúrio começando, né, posteriormente a transitar pelo signo de Sagitário no seu ascendente. Então, gente, se você namora, principalmente, se você é casado, se você está numa relação firme e forte há muitos anos, tá? Agora é um momento delicado para vocês. É legal que vocês estejam abertos a ouvir o seu cônjuge, assim como o contrário também, porque o eixo do ascendente e descendente fala sobre esse espelhamento. Então, às vezes as pessoas impacientes com a gente, às vezes até meio sem motivo, buscando situações. Então, é um momento delicado na vida afetiva, referente às nossas filosofias, às nossas ideologias. A gente pode estar querendo se autodefender muito na vida afetiva. E isso acaba desgastando de diversas formas. Às vezes o parceiro fica mudando de opinião toda hora, Urano em Gêmeos, e isso te incomoda, porque o ascendente em Sagitário é aquela pessoa que tem muitas convicções e às vezes leva as coisas muito a sério, não sabe levar as coisas tão na brincadeira ou na leveza, que é o que vocês aprendem com o eixo complementar, né, do descendente em Gêmeos. Vocês aprendem a levar a vida de uma forma mais leve quando estão se relacionando. Então toma cuidado com essas discussões filosóficas que a gente mencionou lá na simbologia dos aspectos, tá bom? Porque aqui pode se refletir muito com o seu cônjuge, certo? Às vezes é a gente querendo se afirmar em público, então estando muito rebelde, o Urano aqui em oposição com Marte no ascendente, naturalmente quando Marte passa pelo nosso ascendente, é comum que a gente fique mais estressado, mais poucas ideias mesmo. E agora com essa oposição, é muito provável que todo ano, né, que acontecer essa oposição, vocês precisem tomar um pouco mais de cuidado referente a essa rebeldia extrema. Até porque não é só o Marte também transitando pelo ascendente, é a Lilith que daqui a pouco coloca o pezinho no ascendente também, vai fazer oposição com o Urano por muitos dias lá para dezembro, né? Enfim. Então, é um momento delicado, assim, para essas questões. Rompimentos de contratos podem acontecer na sua vida. Então, às vezes, você sendo mandado embora da sua empresa, por exemplo. Principalmente se você tem planetas ou na casa 4 ou na casa 10, tá bom? Porque vão fazer a quadratura ali no teu horóscopo e daí vai ter a quadratura fazendo esses rompimentos contratuais, Urano na 7, te obrigando a ficar em casa, né? Como eu já falei para outro ascendente aqui também. Então, as figuras de autoridade, né? A nossa chefia também pode estar meio impaciente com a gente, cobrando demais da gente, exigindo demais da gente. E dependendo da forma como a gente se posiciona, esses planetinhas no ascendente, pode não ser tão produtivo, né? Pode não fazer muito bem para nossa imagem. Da mesma maneira que às vezes é você pedindo demissão. Então essa rebeldia extrema, né? Fazendo com que você rompa com esse contrato, fale não aguento mais, quero sair daqui, quero buscar novos horizontes e consequentemente para a vida afetiva também. Então, muitas vezes a gente rompendo um relacionamento porque quer uma liberdade instantânea e não pensa muito a longo prazo, sabe? É um pouquinho sobre isso. Se pergunta também o que dentro da tua identidade é moldada pelas pessoas à sua volta e o que é o teu eu autêntico de verdade, sabe? Como que você se enxerga na forma mais pura, sem que houvesse essas outras influências na sua vida. Então, esse Urano na casa 7, ele pede muito que a gente preserve a nossa individualidade nos próximos anos. E se você não tem essa liberdade dentro dos relacionamentos, você precisa começar a desenvolver agora, porque senão esse Urano vai pegar bem forte o seu casamento, o seu possível casamento, tá bom? E como se tem, né, um Marte no nosso ascendente, um ascendente que sempre leva tudo a sério, né, uma pessoa que tem muitas convicções na sua vida, aqui a gente pode estar bem difícil para negociações. Então, tudo vira uma questão de princípios e a inflexibilidade para conversas acaba reinando. Para quem tem um ascendente em Capricórnio, vocês estão recebendo um Uranozinho na casa 6 de vocês.
E a oposição de Mercúrio e Marte na casa 12 de vocês, posteriormente, quando eles entrarem em Sagitário. Então, gente, aqui se tem alguma questão dentro do teu trabalho que vai mudar, tá bom? Então, a tua rotina no teu trabalho, alguma mudança que acaba surgindo por conta de novas políticas, e daí você precisa se adaptar, sabe? E isso pode te incomodar e te gerar um pouquinho de ansiedade, porque você vai estar querendo ser produtivo e querer ali se mostrar à disposição, mas você agora vai entrar numa fase de recolhimento. Finalzinho de outubro é um momento onde você precisa, assim, desacelerar e talvez você esteja se forçando a aceleração no futuro, entendeu? E, consequentemente, aqui somatização, né? Sintomas psicossomáticos, a nossa ansiedade muito atiçada, nosso sistema nervoso atingido, ainda mais que é um Urano na tua casa 6. Então, é literalmente o nosso corpo físico aqui, a nossa vitalidade, a nossa saúde sendo atiçada, né? Então a gente tem aquelas tremedeiras, né, no olho antes de ir pro trabalho. Pode ser que as pessoas venham querer dar pitaco na forma como você faz o teu trabalho, sabe? E essas novas ideias acabam te trazendo uma sensação de que as pessoas estão invadindo a forma como você faz aquele processo. E aí você, da mesma forma que você quer se mostrar, né, produtivo, você também quer fazer do seu jeitinho, dentro da tua comodidade. E dentro desse movimento de aceleração que você pode estar se forçando no finalzinho de outubro, você pode cometer erros administrativos por conta, às vezes, de agir sem checar, sabe? Então eu quero mandar logo aquele e-mail, eu quero terminar logo essa planilha. E daí você não checa, posteriormente Mercúrio vai ficar retrógrado, é bem possível que você precise refazer essa planilha ou refazer esse trabalho. E é aquela situação, né? É melhor fazer com qualidade do que com quantidade. Se você tiver a opção de tirar férias agora, é o melhor momento, tá bom? Na verdade, esse Urano até pode fazer com que você seja forçado a tirar férias. Então, sei lá, às vezes a empresa te forçando a tirar férias, às vezes você se acidenta e daí você fica de atestado por um tempo. É bem possível, nos casos mais extremos, tá, gente? E daí você tem esse momento de detox. Para quem tem um ascendente em Aquário, vocês estão recebendo Uranozinho na casa 5 de vocês. E Marte e Mercúrio posteriormente vão entrar na sua casa 11, dentro do signo de Sagitário. E aqui é a mesma coisa que eu falei para outro ascendente, que tem esse eixo trocado, né? Dentro do horóscopo de vocês, que é a grande criatividade que vocês estão recebendo agora. Vocês estão extremamente inventivos. Anda com um bloquinho de notas na sua mão, na sua bolsa, durante as semanas que se formarem esses aspectos, tá bom? Porque realmente, assim, é a criatividade de vocês. Se você trabalha com comunicação, com marketing, com jornalismo, com redes sociais, com a tua imagem, com a tua criatividade no geral, cara, assim, é um momento de muito reconhecimento público até, sabe? Se você colocar essas ideias pra fora também, né? Porque às vezes é aquilo, né? A gente tá tão criativo e tão inventivo que a gente não escreve, a gente não organiza os pensamentos e a gente não consegue estruturar essa criatividade, tá bom? Daí você compartilha essas criações que podem surgir e as pessoas podem querer debater na internet, sabe? Se você cria ali um ambiente online, principalmente, para as pessoas poderem te assistir, ouvir a sua voz, ouvir o que você tem a dizer. E daí você acaba atraindo também tanto críticas como aplausos, sabe? Porque aqui é as polarizações, né? Gêmeos e Sagitário. Da mesma forma também que os seus amigos, eles podem estar te pedindo uma certa coerência sobre alguma causa que eles apoiam, né? Algum partido político que eles apoiam, alguma religião que eles frequentam. E daí eles te questionam, e você? O que que você pensa sobre isso? E talvez você não pense igual a eles, e isso pode gerar aqui um grande incômodo. É muito provável que você acabe rompendo com uma amizade, tá bom? Você perca uma amizade por conta de posicionamentos, né, filosóficos, ideológicos, divergentes, e a gente querendo defender só o próprio lado.
E até mesmo os amigos, eles decidirem te doutrinar de uma certa forma, sabe? E daí é como se você se sentisse traído, porque a outra pessoa não te respeita, ou até mesmo uma questão dos amigos fazerem panelinhas, sabe? Num sentido mais positivo e não tão catártico dessa forma, às vezes é você começando um novo romance de uma forma repentina e isso vira debate entre os seus amigos, sabe? Tipo assim, tem alguma panelinha que vai gostar dessa nova pessoa que você tá ficando e outra panelinha que gostou da pessoa, sabe? Então fica aquela questão, né? A divisão de opiniões sobre se gostaram ou não do seu novo parceiro, tá bom? Para quem tem um ascendente em peixes, vocês estão recebendo um Uranozinho na casa 4 de vocês. E Mercúrio e Marte, posteriormente no finalzinho ali de outubro, vão entrar em Sagitário e fazer oposição. Então, é muito possível que vocês já tenham passado por uma mudança de casa dentro dos últimos meses. Principalmente quando Urano colocou o pezinho aqui, né, no signo de Gêmeos. Então, começando a transitar pela sua casa 4, é muito possível que alguma coisa tenha acontecido que você precisou mudar de forma repentina do seu local de moradia ou teve algum prejuízo em relação à sua casa, por exemplo, né? Caso você já tenha casa própria, às vezes você precisou trocar os fios da sua casa, os fios elétricos da sua casa. Precisou comprar algum eletrodoméstico, teve alguma questão ali envolvendo tecnologia, né, que você precisou fazer ali uma atualização ou finalmente comprar algo que estava faltando, enfim. Mas o fato é que, independentemente da questão do lar ser uma pauta, é muito sobre o convívio com as pessoas à tua volta também. Então, antes você, por exemplo, morava com uma pessoa, né? Um cônjuge, uma mãe, um pai, um irmão, e daí você rompeu com essa pessoa de alguma maneira, sendo de uma forma positiva ou negativa, e vocês não moram mais juntos. Então, enfim, seja da forma ou do contexto que for, houve alguma mudança em relação à sua casa, à sua moradia, à sua convivência na intimidade. E agora não vai ser diferente com essa oposição acontecendo. É provável que você precise fazer alguma reforma na sua casa ou mudar de casa, tá bom? Então, essas questões que envolvem a segurança com o lar, é como se o universo agora estivesse te questionando o que te traz segurança de verdade, sabe? Estivesse testando aquilo que te traz segurança. Porque a casa 4, ela fala sobre a casa porque representa uma questão ali de segurança interna, de segurança íntima. E daí as possibilidades são diversas aqui para esse teste acontecer. Às vezes é você sendo mandado embora, é muito possível que isso aconteça. E isso mexe daí nas estruturas da sua casa, sabe? Às vezes com contas que você ajuda a pagar, com situações nesse sentido, e mexe com esse sentido de segurança. A questão é que essas mudanças vão acontecer, mesmo se for mudança de casa ou uma reforma de casa, é muito possível que tenha um dedinho ali de uma necessidade profissional. Então, às vezes, se você mora de aluguel, você se muda, sabe, de casa, de apartamento, de kitnet, porque você vai ficar mais próximo do seu local de trabalho. E logisticamente, Urano e Mercúrio aqui vai ficar melhor para você, facilita a sua vida. Às vezes é uma questão mais filosófica e questões assim de valores sendo tocados aqui, como uma empresa ou um chefe específico que acaba discursando certas coisas que você não compactua com aquilo. E isso te faz questionar, sabe, aonde você está colocando o pezinho, ou às vezes até mesmo acaba se rebelando contra a figura de autoridade, contra os pais também, o pai necessariamente por conta da casa 10. Daí é bem possível que isso acabe trazendo essas discussões para dentro de casa. Então tudo que a gente falou lá na introdução, das simbologias de discussões, das polarizações de ideias, é possível que isso aconteça tanto na tua família, então de você brigando com a família em relação àquilo que você acredita, etc., tanto no teu trabalho, principalmente com figuras de autoridade, com chefes. Até por isso é uma grande probabilidade de ser mandado embora, sabe? Então, às vezes, a gente ali com o nosso paviozinho curto vai lá e responde o chefe, né? E daí pode acontecer assim esses
imprevistos mesmo, sabe? De você ter uma tomada de ação, uma reação repentina e acabar resultando nessas questões. E posteriormente você começa a buscar por trabalhos que acabem respeitando certas filosofias que você tem, sabe? Você quer se aproximar de pessoas que têm a mesma visão de futuro que você tem, ou até mesmo alguma situação que acaba intervindo em alguma necessidade emocional sua que você sente que você precisa renunciar para você conseguir alcançar um certo patamar de sucesso. É como se o sucesso ele te pedisse essa renúncia de alguma questão da tua intimidade, da tua vida íntima. E daí assim, né, é aquela coisa de pôr na balança se faz sentido pra você, certo? Ou até mesmo a gente ter que lidar com certas demandas em casa da mesma forma que a gente precisa lidar com demandas profissionais e isso acaba desgastando a gente, deixando a gente ansioso e, consequentemente, interferindo aqui na qualidade da nossa entrega. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.